Olá, aqui é o Sérgio Nogueira, fundador da Escola Internacional de Radiestesia. Neste vídeo, você entenderá como pode se tornar um especialista em radiestesia técnica em terapias, realizando análises que acertam direto no alvo, utilizando as técnicas especiais de radiestesia aplicada. E além disso, eu vou lhe ensinar também como você poderá realizar tratamentos realmente eficazes com resultados palpáveis. Estou me referindo a casos que a maioria dos cursos de radiestesia não preparam o aluno para atuar. Casos de desequilíbrios energéticos que já atingiram o corpo físico. Ou casos crônicos que não estão respondendo aos tratamentos convencionais e que demandam respostas assertivas e tratamentos muito bem estruturados. Estar preparado para resolver problemas mais complexos não só é gratificante para o terapeuta, mas também é o que garante melhores remunerações, mais indicações e principalmente agenda cheia. Os terapeutas integrativos mais bem remunerados em qualquer técnica são também, normalmente, aqueles que resolvem os problemas mais difíceis, como ocorre praticamente em qualquer área do conhecimento humano. Esta formação é para você, que já atende ou pretende atender como radiestesista em terapias holísticas, mesmo que você esteja bem no comecinho, tá? Também é para você que já é terapeuta holístico, que já atua em outras técnicas, tais como reiki, terapia floral, acupuntura, cromoterapia, massoterapia, ou qualquer outra técnica integrativa, e quer aumentar os resultados dos seus tratamentos, os seus conhecimentos. Também é para você que quer uma boa formação de radiestesia em terapias. Contudo, e isso é importante já esclarecer desde o começo, essa formação ela não é para todos, tá? Ela não é especificamente para quem quer, por exemplo, começar a atender lá na semana que vem, daqui a 10 dias, tá certo? Não é também para quem quer aqueles métodos mágicos, né, que prometem resultados sem esforço mínimo e sem estudo. Nem é para aqueles que estão atrás da bala de prata na radiestesia, sabe? Aquele dispositivo que vai resolver todos os seus problemas de uma vez só. É claro, eu poderia ficar aqui prometendo tudo isso, mas a verdade é que ser terapeuta é muito mais do que algumas aulas ou decorar os movimentos do pêndulo. E eu gostaria que você soubesse isso desde o início para que não haja arrependimentos posteriores. O que lhe oferecemos é um sistema completo que lhe possibilitará realizar completas e complexas avaliações em radiestesia, de forma simples e sistematizada, e que lhe permitirá realizar excelentes tratamentos. Assim como a Maria Elizabeth, que descobriu formas fantásticas de se equilibrar e atuar sobre outras pessoas. Descobriu como avaliar a energia de órgãos, sistemas, chakras e outros fatores, e como realizar seus tratamentos. Ou como o Jonathan faria, que além de avançar em seu conhecimento como terapeuta, descobriu formas eficazes de tratamento que o levaram para outro nível. Eu selecionei alguns depoimentos para mostrar como você também pode se tornar um grande radiestesista. E tentei deixar o mais breve possível para você. São histórias reais, isso é importante nós sabermos, de pessoas reais em situações reais. Meu nome é Erotilde, tenho 74 anos
e vim dar um depoimento sobre o tratamento de radiestesia que fiz com Sérgio Nogueira. Em 2018, eu descobri que tinha mal de Parkinson, né? Tinha muito tremor nas mãos e no queixo. Comecei um tratamento com o médico, mas não deu resultado. Depois comecei o meu tratamento com Sérgio Nogueira, né, em radiestesia. Em 2020, por causa da pandemia, eu não consegui médico e nem remédio. Por isso parei o tratamento. E daí em diante, eu fiquei só com o tratamento da radiestesia com Sérgio Nogueira. Um ano depois, em 2021, eu fiquei só com radiestesia, que estou completamente curada. Há mais de um ano ele sofria, né, com uma sinusite, que é uma sinusite até crônica, tomava medicamentos, antibióticos fortíssimos para tirar e não conseguiu e já estava com cirurgia marcada. Aí iniciei o tratamento com ele, com o gráfico, foi até um tratamento bem longo, né? E realmente obtive um resultado muito positivo. Quando ele foi fazer os exames para fazer a cirurgia, que já estava marcada a cirurgia para ele, e não deu nada nos exames, eu fiquei muito feliz com isso daí, né? Um fato que eu posso relatar que foi muito legal, que ocorreu comigo. Eu tive durante um período da minha vida problemas com o nervo trigêmeo. Quem já sentiu sabe que é uma dor insuportável. Eu coloquei em prática um tratamento que o professor Sérgio ensinou em um dos cursos. Graças a Deus consegui controlar com sucesso, sem ter que utilizar analgésicos. E mesmo não tendo concluído, mas já aplicando alguns gráficos e algumas técnicas de radiestesia nos meus atendimentos, eu já obtive excelentes respostas. Então, só tenho a agradecer ao professor Sérgio Nogueira e toda a sua equipe. Olá, me chamo Jonathan, sou ator, terapeuta corporal holístico, reikiano, especialista em terapias vibracionais. A formação holística me trouxe muitas possibilidades técnicas para se trabalhar, tanto em caso pessoal quanto tratando clientes. Isso é muito bom, mas às vezes também complica um pouco a cabeça, porque qual seria a técnica mais adequada para este ou aquele caso? Com a radiestesia, através das aulas do professor Sérgio Nogueira, eu descobri um meio prático e eficaz para poder fazer a avaliação, tanto minha quanto de outras pessoas, e também para poder escolher os corretores mais adequados para este ou para aquele problema. Bom dia, meu nome é Cristiane Maluf, eu sou radiestesista desde que me conheço por gente. E sempre senti muita falta de estrutura e organização, por onde começar e por onde terminar. Mas quero deixar registrado aqui a minha satisfação com toda a organização, conteúdo e conhecimento que eu tive com os cursos do Sérgio Nogueira. Ele trouxe tudo que faltava no meu conhecimento a nível de técnicas de organização, a estrutura, tudo. Foi de uma senhora que nos procurou com câncer no ovário, diagnosticado pela medicina, já em tratamento de quimioterapia, em que o problema é que ela tinha que fazer uma cirurgia e os médicos não estavam conseguindo estabilizá-la para que ela conseguisse. Preparei um protocolo de tratamento. Em 3 semanas de tratamento, esses fatores se estabilizaram, os médicos confirmaram isso, marcaram a cirurgia e a grande surpresa foi que quando ela despertou, a cirurgia tinha sido um sucesso, o tumor tinha reduzido bastante e o médico ainda estava espantado com o estado de saúde a qual ela se encontrou para poder realizar a cirurgia. Bom, mas para você entender um pouco mais como é possível obter resultados fantásticos com a radiestesia técnica de forma simples e reproduzível, você precisa conhecer um pouco mais sobre mim. Eu iniciei minha jornada na radiestesia muito jovem, há mais de 35 anos, em um período que tudo era muito difícil nesta área. E por falta de um método adequado de treinamento, eu demorei bastante tempo para ter segurança na utilização do pêndulo. E quando eu comecei a atender com a radiestesia, na década de 90, eu tinha 2 problemas que eu precisava solucionar.
O primeiro deles é que eu ainda precisava de uma boa técnica de avaliação, que tivesse um fio condutor lógico e permitisse chegar a respostas de forma precisa. Embora eu tivesse uma boa sensibilidade, precisão com o pêndulo e tudo mais, eu não tinha ainda um método de análise e muitas vezes eu ficava em dúvida sobre vários pontos. Desde como começar um atendimento, como começar uma análise, qual a sequência de operações que eu deveria seguir durante o processo. E assim como muitos de vocês, eu tinha um monte de gráficos de análise, né, em mãos, que davam muitas pistas, mas muitas vezes não diziam nada no fim das contas, né? Porque era só um amontoado lá de informações, e aí eu pegava o pêndulo, assim, e aí eu ia pendulando sobre esses diversos desequilíbrios, e no final eu tinha dezenas de informações e desequilíbrios, mas eu não sabia muito bem o que fazer com isso tudo, como tratar essas informações. Eu queria saber como elencar as prioridades, mas eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. E não, ficar perguntando para o pêndulo acabou não se revelando também uma boa saída, tá certo? Então, eu via terapeutas de outras áreas, por exemplo, como acupunturistas, ou massoterapeutas, homeopatas e algumas outras técnicas, e eles seguiam uma trilha segura em suas análises e tratamentos. E eu sentia que faltava para mim essas ferramentas. E aí, terminando a avaliação, quando eu mostrava para a pessoa o resultado, né, muitas vezes a pessoa ficava até assustada com tantos desequilíbrios, com tantas informações. Ou então ela acabava fixando meio que a atenção dela em algum ponto da análise onde ela não sabia, ela não reconhecia que ela tinha algum desequilíbrio, né? E aí, mesmo que a minha avaliação tivesse certa, a pessoa ficava se apegando àquilo que ela achava que estava errado, certo? E eu não sabia muito bem também como lidar com isso, eu não sabia também o porquê essas coisas aconteciam. Tem até uma história engraçada, quer dizer, engraçado na verdade, eu acho hoje, tá? Porque na época eu achei tudo, menos engraçado. Mas uma pessoa veio se consultar comigo e aí no meio da análise eu detectei um forte desequilíbrio bem na região da vesícula. E como eu conversei com a pessoa e falei isso, pois a pessoa me disse de uma forma muito seca, assim, sabe? A pessoa de repente virou para mim e falou assim, você está errado, eu não tenho vesícula, então eu não tenho como ter problema na vesícula, né? E aí, como a pessoa tinha removido a vesícula, né, ela não entendia, ela não acreditava que ela podia ter algum problema. E a pessoa se levantou antes mesmo que eu pudesse entender melhor a situação. A pessoa foi embora e ainda para ajudar, ainda depois ficou reclamando do meu trabalho, certo? Para outras pessoas. Olha, eu dou risada hoje, gente, mas na época eu me senti muito mal. Isso quase fez eu desistir de atender como radiestesista. Mas era mera falta de conhecimento, porque, na verdade, a minha análise ela estava correta, mesmo que nem eu soubesse na época, tá? E foi basicamente falta de informações de como funciona o sistema energético humano. Toda a questão é que não bastava ter uma boa sensibilidade. Eu precisava também de um método que me permitisse saber exatamente algumas coisas, tais como o que fazer durante uma análise, em qual sequência, ou seja, qual ordem das coisas, o que priorizar, como interpretar os dados de forma correta, como elaborar tratamentos e ter resultados. O segundo problema que eu tinha era justamente essa questão dos resultados, certo? Até já acabei meio que puxando, né? Porque assim, ó, boas avaliações,
são muito importantes, elas são primordiais. Sem uma boa avaliação, a gente não chega muitas vezes a um bom final. Mas o consulente, quando nos procura, além de ter uma boa avaliação, ele também procura resultados para os problemas que ele nos traz. Tá? Desta forma, eu tinha que selecionar o melhor tratamento para cada caso. Uma questão que era muito incômoda para mim era lidar com aqueles casos relacionados a desequilíbrios físicos mais acentuados. Os clientes que nos procuravam porque eles estavam já em tratamento médico para algumas doenças, mas não estavam conseguindo resolver o problema e queriam também uma abordagem energética da questão. E entre as principais dificuldades estavam realmente os casos crônicos, ou seja, aqueles físicos já instalados há muito tempo. Desta forma, eu precisei estudar e me aprofundar em diversas formas de tratamentos diferentes, para ver o que funcionava e o que não funcionava. A experiência, ao longo dos anos, me levou a criar a Escola Internacional de Radiestesia e desenvolver as técnicas especiais de radiestesia aplicada, TERA. Um conjunto de técnicas de avaliação e tratamento muito flexível, que pode ser facilmente adaptado por qualquer profissional da área de saúde e que pode ser utilizado por radiestesistas, tanto por radiestesistas quanto por médicos, veterinários, acupunturistas, reikianos e outros profissionais com os mesmos resultados benéficos. Pode ainda ser utilizado por pessoas que nunca estudaram radiestesia, mas que estão dispostas ao aprendizado. Entre as técnicas que eu desenvolvi, nós temos o GPS da radiestesia em terapias, que permite encontrar o caminho sempre e que o deixa preparado para qualquer tipo de avaliação. Você nunca mais ficará se perguntando por onde iniciar uma análise de radiestesia terapêutica. Com esse conjunto de técnicas, eu aumentei a minha segurança, desenvolvi muito do meu potencial, melhorei meus atendimentos, a precisão das avaliações e, principalmente, eu melhorei meus resultados nos tratamentos, de forma que consegui manter diversos consulentes por muitos anos, entre idas e vindas. Com o GPS da radiestesia, que faz parte da nossa formação, faz parte do nosso método, eu consegui manter famílias inteiras como clientes. Teve casos, por exemplo, que eu atendi primeiro a esposa, depois eu atendi o marido, depois eu atendi uma filha do casal, depois eu atendi a esposa de novo em outra questão. Tudo isso graças aos resultados obtidos. E não somente com indisposições passageiras ou para limpezas, mas atuando em questões de saúde com manifestações físicas e muitas vezes crônicas. Um verdadeiro desafio para qualquer terapeuta holístico, para qualquer forma de tratamento. Bom, eu acabei desenvolvendo um sistema de análise simples e eficaz, que me permitiu fazer avaliações precisas. E não só isso, mas um sistema que pode ser replicado por qualquer pessoa que esteja disposto à prática. Agora eu vou lhe mostrar alguns pontos importantes para você realizar suas avaliações e tratamentos com mais efetividade. Para você entender melhor como o nosso sistema funciona, você precisa também saber quais são os principais erros cometidos por quem ingressa na radiestesia com foco em terapias. O primeiro erro muito comum é imaginar que o importante em radiestesia é somente a prática. E que se a pessoa souber assim, quais são os movimentos do pêndulo, qual que é o sim, qual que é o não, e tendo alguns gráficos de análise
com o pêndulo simplesmente ele vai mostrar automaticamente quais são os problemas e as soluções dos consulentes. A partir desse pensamento, muita gente imagina que só usar bastante o pêndulo e atender muitas pessoas fará com que ela se torne um bom terapeuta. O problema é que treinar muito não significa treinar bem. É importante nós sabermos disso. Isso é como ficar levantando peso numa academia de qualquer forma, imaginando que isso é treino. Treinamento não é aleatório. Treinamento deve ter um método e um passo a passo que nos capacite a avançar. E para piorar, ao começar atendimentos sem um treino adequado, a pessoa não consegue ter segurança, porque uma coisa é você ter sucesso em situações controladas, de alguns poucos exercícios ou práticas com conhecidos. Outra bem diferente é realizar atendimentos terapêuticos no dia a dia. Repito, só ficar pendulando a partir de algum conhecimento básico de radiestesia não torna ninguém um radiestesista terapeuta. Eu tenho que citar esse ponto, porque eu sei que muitas pessoas hoje em dia estão nessa situação. O outro erro é imaginar que existe algum dispositivo milagroso ensinado em algum curso que resolverá tudo e não se concentrar no aperfeiçoamento da sensibilidade do radiestesista, na nossa própria sensibilidade e dos nossos conhecimentos. A ideia da bala de prata na radiestesia, ou seja, aquele dispositivo único que um professor ensina e que vai resolver tudo, é uma das coisas que mais faz com que as pessoas percam tempo e dinheiro. Eu testei diversos desses dispositivos. E ainda que alguns apresentem alguns resultados, nenhum deles resolve tudo, nenhum deles cumpre tudo o que promete. Por fim, outro grande erro é não usar um sistema para desenhar um tratamento com base no que realmente importa em um determinado caso. O que faz com que muitas vezes a pessoa tenha que gastar muita energia em casos que poderiam ter melhores resultados com menos esforços. Para piorar, todo mundo fica falando para buscar as causas. Tá, mas como encontrar as causas? Como saber o que é causa e o que é efeito? E principalmente, é a causa mesmo que deve ser sempre tratada? Veja, aqui vai uma dica que eu tenho certeza que pode valer o vídeo todo para muita gente, tá certo? Buscar a causa é importante. Isso é óbvio, ok? Nós aprendemos isso faz muito tempo. Mas ficar centrado só nisso é um erro que muita gente comete. Em determinados casos, nós temos sim que tratar as causas especificamente. Em outras, os efeitos. E tem alguns casos, inclusive, que nós temos que tratar ambos ao mesmo tempo. É o que nós chamamos em medicina tradicional chinesa de tratar a raiz, a manifestação ou tratar a raiz e manifestação. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes o consulente que tem efeitos assim mais fortes, ele acaba não tendo paciência para esperar e acaba procurando outra solução. A questão é que nós temos tanta coisa para pensar quando nós fazemos uma análise. Para você ter uma ideia, eu testei mais de 100 formas diferentes entre testes e medições durante sessões terapêuticas. Mas calma, você não precisa fazer tudo isso. Isso é importante você saber. O que você precisa é um sistema de atendimento funcional. Depois de muitos estudos, depois de anos de prática, eu descobri que você precisa dominar umas poucas técnicas que resolverão boa parte dos seus problemas. E ter domínio mesmo sobre cada uma dessas ferramentas. Não é só saber intelectualmente, não, você precisa dominar mesmo. Tá?
E você precisa basicamente saber como obter informações precisas, ligar essas informações entre si, que é extremamente importante, conseguir ver o quadro formado no final, para você traçar um bom tratamento, e isolar possíveis erros. Sim, erros, né? Porque, ao contrário do que a maioria dos cursos de radiestesia te ensinam, você vai errar. Né? Você vai errar, como esses professores erram também. Né? Assim como eu erro. Ninguém é perfeito. A diferença é que dentro do nosso sistema, né, eu sei como detectar e isolar os erros durante as avaliações. E sim, eu ensinarei como você pode fazer isso em nossa formação. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas formas de medição e análise abordadas na nossa escola para você sentir um pouco aí o gostinho da coisa. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração de uma avaliação de um caso aqui. Então tem aqui o testemunho da pessoa que eu farei análise, tem algumas fichas de informação, prancha anatômica e tudo mais. Eu vou mostrar uma técnica de atendimento rápido que eu utilizo, certo? Até para o vídeo não ficar também muito longo. Então basicamente eu preciso do pêndulo, eu tenho aqui meu apontador, tenho a ficha. Normalmente, que altura que a gente segura, né, o fio do pêndulo? Normalmente, tem um pessoal que fala para segurar aqui numa altura de uns 4 dedos, é uma informação bastante comum de se encontrar. Outros falam para, por exemplo, medir numa pirâmide, qual que é a melhor, né? E isso meio que uma bate com a outra, porque normalmente quem fala dos 4 dedos é porque quando a gente faz na pirâmide também fica próximo. Eu, particularmente, na nossa escola, nós ensinamos uma outra técnica. Nós queremos sempre afinar com a pessoa, com quem nós faremos a avaliação e o tratamento. Então, eu não tenho uma altura fixa. Eu vou sintonizar com cada testemunho. Então, para isso, eu seguro o pêndulo próximo aqui e eu vou soltando o fio. Soltando, soltando. Até o momento que eu tenho aqui um giro. Aí eu venho aqui, testo aqui. Aqui, por exemplo, deu 5 dedos de altura. Então, essa é a altura que eu utilizarei. Eu sempre prefiro fazer a sintonia individual para cada pessoa, para cada objeto de pesquisa. Então, fazer uma análise aqui. Essa pessoa tem reclamado de algumas dores. E eu vou chegar aqui, vamos começar pelos chakras, que isso é bastante importante, todo mundo conhece. Então vou avaliar aqui o chakra coronário. Posso até deixar o pêndulo aqui na minha régua universal e observo o movimento. Enquanto o movimento está aqui reto, está em equilíbrio. E eu vou seguindo cada ponto, chakra frontal, por exemplo, eu vou pesquisar, vejo aqui um desequilíbrio, tendendo à hipoatividade, 10%. Né? Observa, eu não utilizo aquele sistema que a maioria das pessoas falam, de você colocar num chakra e se ele estiver positivo, ele vai girar horário, se estiver negativo, gira anti-horário. Porque eu quero, na verdade, mais informação. É parte, inclusive, da ideia das técnicas especiais de radiestesia aplicada. É obtermos informação. Então aqui, quando eu analiso, eu coloco no frontal aqui, dentro dessa escala, e ele me diz 10 hipoativo, eu já sei que tem um desequilíbrio, eu sei que esse desequilíbrio é pequeno, e eu sei também a natureza desse desequilíbrio. Eu já sei que tende a uma hipoatividade daquele chakra. Então, observa como já é um sistema mais completo, tá? Eu venho aqui e vou pesquisando, por exemplo, chakra laríngeo. Se ficar muito lento, até corro aqui um pouquinho o vídeo aqui para vocês, tá? Cardíaco, plexo solar. Houve apenas uma pequena alteração no chakra frontal, plexo solar agora também uma pequena alteração, tendendo à hiperatividade. Chakra sacral.
chakra básico. No chakra básico eu tenho novamente uma hiperatividade, só que ela é uma hiperatividade aqui maior. Ela está aqui em torno de 50 de hiperatividade. Então, a partir disso eu já tenho algumas informações, como eu disse. Isso é bem diferente da gente ter um sim, um não, um positivo, um negativo. Essa simples avaliação, ela já me permite, entre outras coisas... Ah, sim, eu posso até colocar o pêndulo aqui de lado, tá? Ah, Sérgio, como é que você vai saber a altura depois? Eu vou saber, eu vou te mostrar. A partir dessa informação, eu já consigo avaliar algumas coisas. Então, eu já sei que tem alguns pontos que eu tenho que avaliar, né? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar meu pêndulo. Lembra, 4 dedos, 5 dedos. E vou pesquisar, por exemplo... Vamos pesquisar, por exemplo, toda a parte dos rins. Está em equilíbrio. Por que os rins? Porque ele tem uma ligação com os desequilíbrios que eu detectei até o momento. Então, rins, está ok. Né? Sistema urinário. Tem um leve desequilíbrio. Sistema ósseo. Aqui eu já encontro um desequilíbrio maior dentro do sistema ósseo. Isso me permite fazer uma análise mais aprofundada no sistema ósseo. Pesquisar, por exemplo, coluna vertebral. Né? Sérgio, mas por que a coluna vertebral? Nesse caso é porque existe uma indicação, né? Porque a coluna vertebral está muito ligada a tudo isso que nós vimos até agora. Então venho aqui, vou pesquisar aqui a coluna vertebral. Então eu posso vir e simplesmente começar a pesquisar a região cervical. Vamos ver aqui. 5 dedos, começo a pesquisar a região cervical, torácica, tem um leve desequilíbrio, lombar, já me apresenta um desequilíbrio maior, já na faixa de 40. Então, observa como as informações elas vão se amarrando. Sérgio, beleza, essas informações são interessantes, como é que a gente pode pegar e tratar e fazer e tudo mais? Nós temos diversas opções. Eu selecionei uma aqui para vocês, que eu vou mostrar. Eu vou e já volto, tá? Então, vamos lá. Eu selecionei aqui, tem diversas formas que eu poderia atuar, mas as indicações pendulares me trouxeram para alguns cartões de tratamento que eu utilizo, que são cartões radiônicos, e eu selecionei aqueles que são mais utilizados nesse caso e eu posso pesquisar entre eles qual a fórmula mais adequada, porque eu vou preparar rapidinho um remédio vibracional para a pessoa que nós poderemos emitir para ela em instantes, tá certo? Então eu quero saber qual desses que é mais interessante. Nós temos uma técnica para selecionar isso, eu vou utilizar essa, lembra, tá? Esse daqui não foi escolhido. Esse daqui também não. Opa, foi escolhido um cartão que ele é utilizado para reequilibrar condições reumáticas. Ok, como é que nós utilizaremos? Nós criaremos, na verdade, um remédio para a pessoa. Para isso eu vou precisar de um vidrinho, que nem eu tenho aqui, com líquido, né, que é o que eu vou utilizar. Eu tenho aqui uma pranchinha que eu ensino como criar essa prancha emissora, que eu vou utilizar. Eu vou utilizar junto com esse cartão. Então eu vou utilizar esse cartão de tratamento. Eu vou pegar o vidro que já tem previamente selecionado um líquido aqui, que é o que vai receber a carga, e eu vou colocar aqui no centro. Tá? E dentro de 5 minutos eu vou ter esse remédio vibracional pronto para já começar a atuar sobre essa condição da pessoa. Então, eu volto daqui a 5 minutinhos quando ficar pronto. Voltando, então aqui, está pronto. Esse remédio, inclusive, na formação nós ensinamos como nós podemos potencializar. Existem manhas para potencializar durante esse processo, criar remédios mais ou menos dinamizados, com uma dinamização maior ou menor. Isso é ensinado dentro da nossa formação. Uma vez que meu remédio vibracional está pronto,
Tá? O que eu tenho aqui são informações vibracionais para reequilibrar o estado da pessoa. Eu vou pegar e eu vou transmitir essa informação para a pessoa. E eu posso fazer isso de diversas formas. Uma coisa interessante dentro do método Thera é que nós temos várias formas, às vezes, de fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar uma pilha de radiestesia, como essa, que nós ensinamos também na nossa formação. Vou utilizar isto como suporte. Vou colocar a foto da pessoa aqui no centro para receber a informação. O remédio que eu acabei de preparar vem sobre o testemunho. A pilha vai acima de todo o conjunto. E pronto. Basta agora eu selecionar o tempo de emissão e no mesmo instante a pessoa começa a receber essa influência. Esse corretor que eu programei, que nós programamos com informação vibratória para reequilíbrio, a pessoa poderia tomar esse remédio também e obter os benefícios também imediatamente. Bom, eu espero que você tenha gostado do que conversamos até o momento. E eu tenho certeza que o que eu mostrei até agora auxiliará a grande maioria das pessoas que estão vendo este vídeo. Mas, se você quer ou está buscando uma formação profissional que o capacite a atender com segurança e conhecimento de causa, eu preparei uma formação única em seu gênero. E o convido a participar, a conhecer as técnicas especiais de radiestesia aplicada. Trata-se de uma formação completa, 100% online. E você pode estudar de onde você estiver. Seja usando um computador, um tablet ou um celular. Você terá acesso imediato ao conteúdo assim que seu pagamento for confirmado e receberá o seu login e senha exclusivos que lhe darão acesso a um conhecimento único de radiestesia em terapia. Um conhecimento que você poderá usar em sua vida, poderá utilizar para se tornar um profissional, para auxiliar outras pessoas. E você vai se tornar um profissional com P maiúsculo mesmo. Você aprenderá a radiestesia técnica, a radiestesia dos grandes mestres da arte. Nesta formação, nossa formação, ela possui certificação internacional exclusiva e funciona mais ou menos da seguinte forma. Você terá acesso ao nosso programa de treinamento em radiestesia, o PTR, o sistema mais avançado da atualidade para ajudar você a dominar os principais instrumentos da arte. Aliás, para você ter uma ideia sobre o poder do PTR, ele foi o maior responsável pelo reconhecimento internacional que possuímos. Você terá aulas sobre as medições universais de radiestesia, técnicas de como aumentar a sua sensibilidade de diversas formas. Aprenderá diversas ferramentas mentais para tornar a sua mente a sua aliada e não a sua inimiga. Nós temos uma parte inteira do curso focada em como fazer avaliações terapêuticas e como interpretar as avaliações. Você aprenderá o uso dos gráficos e como utilizar a radiestesia em conjunto com florais de Bach, com cromoterapia, cristais e outras ferramentas terapêuticas que nós preparamos para você. Você aprenderá tudo o que você precisa para iniciar a sua jornada em terapias integrativas com confiança, segurança e sucesso, para realizar grandes feitos em sua carreira. São mais de 100 vídeos. Eu nem sei quantos exatamente para te dizer, tá? Na verdade, qualquer número que eu te der agora, tá, acima de 100, vai estar defasado, inclusive, aqui nos próximos dias. Porque eu sempre acabo produzindo mais coisa. Enquanto eu estou falando, na verdade, a gente já está produzindo mais vídeos, tá? Então pode ficar tranquilo, tem muito conteúdo. E claro, para acompanhar tudo isso, nós temos farto material didático
diversas apostilas e material de suporte. Você terá acesso a todos os gráficos de análise e de tratamento que utilizamos em nossa formação. Mas você pode estar se perguntando, eu vou conseguir atuar no mercado? Essa é uma dúvida muito comum. Pode ter certeza, muitos alunos meus que hoje têm sucesso também tiveram essa dúvida. Outros, como Helena Cruz, por exemplo, nem pensavam exatamente em atuar ou trabalhar como terapeutas, mas acabaram descobrindo nas terapias com radiestesia uma importante fonte de renda. E claro, talvez você tenha dúvidas pelo fato de ser um curso EAD. Nesse caso, eu vou lhe dar uma boa má notícia. Tá? O que acontece é o seguinte, gente, ao contrário de outras áreas, a radiestesia hoje em dia ela é mais facilmente aprendida no formato EAD do que no formato presencial. E tem muita coisa para explicar isso, mas eu vou te explicar o ponto principal. É que um curso presencial, por melhor que ele seja, possui geralmente prazos pequenos. São poucos encontros e você tem pouco tempo para tirar dúvidas ou praticar com o professor. Após o final do curso, normalmente você não tem mais muito contato com o professor. Já no formato EAD, você terá nesse caso 2 anos inteiros para estudar, ver as aulas quantas vezes você quiser, para ver as práticas quantas vezes você quiser. Você poderá tirar suas dúvidas durante um período muito maior e terá acesso a muito mais material. Que são cursos maravilhosos e que me surpreendem a cada dia mais positivamente. Ainda mais porque eu sempre tive um pouco de receio com cursos à distância, com cursos online, principalmente cursos que têm bastante prática, como o curso de radiestesia. Mas, como eu disse, tem me surpreendido, justamente por conta da linguagem, dos métodos de ensino do Sérgio, que são bastante fáceis de apreender e são bastante fluidos, sem contar que a gente tem um acompanhamento do próprio Sérgio o tempo inteiro nos nossos grupos. Maravilhoso. É um conhecimento que se nós fôssemos tentar obter sozinhos, nós teríamos que devorar inúmeros livros e inúmeros artigos, turma. É muita coisa. E assim, o professor Sérgio Nogueira consegue sintetizar isso no curso de uma maneira excelente. Oi, tudo bem? Eu sou a Larissa. Eu sou uma grande apaixonada por radiestesia e radiônica desde a minha infância. E chegou um determinado momento da minha vida que eu quis realmente aprimorar isso. E eu me assustei completamente com o que eu encontrei enquanto curso de radiestesia e radiônica aqui. Muitas vezes as informações que eu tinha conhecido, elas não batiam, com o que eu encontrava. Isso foi me causando até uma certa angústia, porque eu falava, nossa, o que será que tá certo? E eu encontrei há alguns meses o professor Sérgio, e foi assim um bálsamo, na verdade. Ele dá um show de ética, de técnica, de centramento, de disposição. É um curso extenso, é um curso denso, de muito conteúdo, mas que, por ser ensinado por um profissional que ama o que faz, é algo que é passado com leveza. É um ensinamento, na verdade, que é passado com leveza, com clareza, deixando assim um entendimento fácil, um entendimento simples. E claro, para um curso dessa envergadura, nós temos que ter bônus igualmente especiais. E eu preparei um conjunto de bônus incríveis para quem se inscrever durante esse período. Eu preparei para você um curso de anatomia sutil, um módulo especial para você entender a estrutura energética do ser humano, com foco no que é importante para suas terapias. Um curso fantástico que até recentemente era vendido por mim de forma individual. Formas tridimensionais é um outro bônus que nós temos.
né? Ainda no campo das formas, você aprenderá a utilizar as formas tridimensionais, como as pilhas de radiestesia, a cruz ansata e as pirâmides. Tudo isso lhe auxiliará a criar tratamentos e emissões ainda mais potentes. Tá? E quando você terminar essa parte, você dominar isso, você praticamente estará apto a manter um laboratório de emissões em sua casa para tratar pessoas em qualquer lugar do mundo com profissionalismo e segurança. Um outro bônus que eu preparei é um especial, proteção em radiestesia. Um material fantástico que lhe ensinará tudo o que você precisa saber para estar protegido energeticamente durante seus atendimentos e depois. Preparei também um bônus focado em tratamentos rápidos. São dezenas e dezenas de recursos que podem ser utilizados rapidamente para tratar desequilíbrios agudos ou crônicos, como o uso de cartões programados, que você viu aqui, gráficos e outros métodos que o ajudarão muito no dia a dia. Um outro bônus que eu preparei, como tomar decisões com radiestesia, utilizando a radiestesia. Esse material já ajudou centenas e centenas de pessoas a utilizarem a radiestesia para tomar decisões importantes em sua vida e decisões assertivas. Na verdade, eu já pensei até fazer um curso só sobre esse tema, de tão fantástico que ele é. E nós temos também um grupo exclusivo no Telegram. É um grupo de pessoas com objetivos afins. É um local onde você pode tirar suas dúvidas diretamente com o professor, este que vos fala, no momento, né? Mas você tem que ser rápido, porque todos esses bônus eles são válidos enquanto você está assistindo esse vídeo. Eu não sei por quanto tempo eu poderei manter esses bônus. Não sei realmente por quanto tempo. Se você quer uma formação de qualidade, uma formação que lhe permita atender como terapeuta integrativo em radiestesia, com segurança, sabendo o que você está fazendo, trazendo não só resultados visíveis, mas também melhores ganhos. Se você quer atingir um novo patamar de uso da radiestesia e realizar tratamentos como os grandes mestres da radiestesia, utilizando para isso o GPS da radiestesia em terapias, então faça sua inscrição agora e garanta sua vaga. Assim que o seu pagamento for confirmado, você receberá seu acesso à nossa plataforma e começará a sua jornada na radiestesia terapêutica. E não se preocupe, você não corre risco algum. Você tem 7 dias de garantia total. E caso você não goste do meu curso por qualquer motivo, basta você me enviar um e-mail e solicitar o cancelamento do seu curso. E o valor que você pagou lhe será integralmente restituído, sem perguntas, sem cara feia. Tá? Esse é um compromisso que eu assumo com você. Não vou ficar nem perguntando nada, pode ficar tranquilo, tá certo? Então, adquira o seu curso agora e eu o aguardo na Escola Internacional de Radiestesia. Até mais.